Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Forlì, Itália, 1894. O rapaz cai ao chão. Na boca sente uma golfada de sangue morno. A cabeça lateja. O coração quer sair-lhe do peito. Todos os seus instintos lhe dizem para fugir dali, correr e procurar a segurança de uma das freiras. Mas o rapaz deixa-se ficar, como um animal, a fingir-se de morto. Se não se mexer, pode ser que o deixem em paz. O rapaz cospe um fio de saliva e sangue para um chão de pedra e respira fundo. Consegue ouvir à sua volta os berros entusiasmados dos colegas, sedentos de mais luta, mais murros, mais violência. Ao olhar em volta, por entre a visão turva, vê uma multidão de vultos escuros de braços no ar, aos saltos, como demónios, numa visão do inferno. De súbito, o seu agressor dá um passo em frente e tapa-lhe a visão, alto como uma montanha e com 2 olhos a cintilar de ódio. O olhar do rapaz desliza por aquele corpo negro até chegar à sua mão direita. Uma lâmina afiada, uma navalha empapada num líquido qualquer, um líquido vermelho. O rapaz sente uma pontada de dor e olha para baixo. Na sua camisa branca cresce uma mancha vermelha e ele leva as mãos à ferida e tenta estancar o sangue. E no meio do pânico e da fúria, o rapaz pensa que é assim que irá morrer, estendido no recreio da escola, depois de uma discussão com o filho do ferreiro. No entanto, o vulto que o esfaqueou não cai sobre ele, não desfere o golpe de misericórdia. Em vez disso, os seus olhos brilhantes olham do lado de cima, como um leão, a olhar para uma presa. Sem nunca deixar cair a navalha, vira-se para a multidão de crianças, abre os braços e é inundado pelos aplausos e urros de apoio dos seus colegas. A audiência está ao rubro. O recreio tem um novo líder, um novo duque, um novo rei. Quem será capaz de fazer-lhe frente? Quem se atreverá a ajudar o rapaz ferido a levantar-se? Mergulhado na glória da multidão, o rapaz da faca faz uma vénia e sorri. Este é Benito Mussolini, o primeiro fascista. O século XX na Europa foi tomado cedo por um movimento que dominou a política europeia durante décadas: o fascismo. O grande espectro de outros fascismos faz-nos esquecer o fascismo italiano. Tanto as suas origens como os motivos por detrás da sua ascensão. É isso mesmo que vamos redescobrir em Fasci, série de 4 partes em que acompanhamos as origens do fascismo em Itália, desde a juventude de Benito Mussolini até à marcha sobre Roma de 1922. O fascismo italiano não nasceu no vazio. Para tomar conta de um país inteiro, os fascistas precisaram de um líder forte, uma ideologia marcada, uma organização social e política e, finalmente, um verdadeiro golpe de Estado. Mas, para começar, é preciso conhecer a principal figura deste movimento: o homem que unificou um país e uma geração inteira em torno do seu sonho de revolução. É preciso começar por Mussolini. No início da nossa história, Itália, o país de Mussolini, ainda nem sequer existia. Há muito que a Península Itálica e arredores se dividira numa multidão de povos italianos submetidos a diferentes soberanias,
sendo uma destas os Estados Papais, um Estado soberano chefiado pelo líder da Igreja Católica. Napoleão anexou grande parte destes territórios, mas com a sua derrota em Waterloo em 1815, surgiu o desejo de os reunir sob outra bandeira, a de uma Itália unida. Foi esta missão que o mercenário, ou em italiano, Condottiero, Giuseppe Garibaldi, prosseguiu a partir de 1848. As tropas de Garibaldi e outros revolucionários correram a península de norte a sul, ora conquistando diferentes reinos, ora correndo com as ocupações de outros impérios europeus. A luta foi sangrenta e demorada, tirada a ferros, e deixou um rastro de milhares de mortos. Só 23 anos depois, com a tomada de Roma aos Estados Papais de Pio IX, conseguiu-se finalmente uma união da Península Itálica. O sonho nacional tornava-se realidade. No entanto, um país não nasce por decreto, demora tempo. As várias dezenas de territórios italianos, cada um com os seus dialectos e culturas locais, demorariam muito a unificar-se numa identidade nacional comum. No ano de nascimento de Mussolini, 1883, isto não tinha ainda acontecido. As comunidades italianas de Suíça, de Malta e ainda mais significativamente os italianos de Trieste e Trento, duas cidades sob o jugo do Império Austríaco, ficaram fora do Reino de Itália. Mesmo assim, os italianos sonhavam mais alto. A Itália seria uma nova potência europeia, expandida, fortificada, quem sabe até com posses coloniais. E se isso acontecesse, mais nenhum outro Estado ou Império se atreveria a partir a Itália aos pedaços. A família de Mussolini vivia, literalmente, no meio de todos estes conflitos. Mais precisamente, na Emília Romana. Há séculos um canto oprimido sob o jugo dos Estados Papais. Os Mussolini parecem ter sido pequenos proprietários no seio de uma potência agrícola altamente capitalista. No entanto, apesar da influência católica, o avô de Mussolini não podia ser mais antissistema. Luigi Mussolini nasceu em 1834. Com apenas 14 anos, mergulhou nos tumultos independentistas de Garibaldi e ficou conhecido na região por andar sempre vestido com o uniforme da Guarda Nacional. Para além deste seu momento de brilhantismo, Luigi teve pouco sucesso na vida e a certo ponto foi forçado a vender as suas terras a um dos seus irmãos, levando à perda de estatuto social desta figura trágica, muita farda e pouca substância. O pai de Benito, Alessandro, nasceu em 1851, enquanto Luigi vibrava com as guerras independentistas, mas já era claro o declínio da família. Sem as propriedades que tinham alguns dos seus familiares, Alessandro trabalhou arduamente como ferreiro, entre outras coisas, e desde cedo se revelou interessado em política. Era conhecido pela violência do seu temperamento, pelo radicalismo vociferante que se tornou claro durante o período em que se envolveu na política local. Acontece que Alessandro tinha simpatias socialistas. O jovem temperamental viu a família perder as suas terras e as glórias do pai transformadas numa piada da aldeia, e por isso tornou-se orgulhosamente nacionalista e anticapitalista. As figuras políticas que admirava eram tão revolucionárias quanto ele, e iam desde nacionalistas italianos do século XIX, com algumas ideias socialistas, como Garibaldi e Giuseppe Mazzini, a pensadores coletivistas e anti-imperialistas, como Karl Marx e Bakunin. Se Alessandro era um espalha-brasas, a sua mulher, Rosa Maltoni, não podia ser mais diferente. Católica, tradicionalista e pragmática. Rosa trabalhava como professora primária e não dedicava os seus dias a sonhar com revoluções. Ainda assim, a professora apaixonou-se pelo ferreiro. E ao contrário do marido, visto como excêntrico, Rosa tinha o respeito de toda a gente. Como professora,
procurava moldar a mente e o caráter dos alunos e tornou-se um dos membros mais queridos da sua comunidade. Por isso, não é de estranhar que quando nasceu o primeiro filho do casal, todos se perguntassem que criança seria aquela. Se iria ao pai ou à mãe? Seria um jovem revolucionário ou um cidadão obediente e disciplinado? Será que continuaria o declínio da família ou, pelo contrário, levá-lo-ia às suas antigas glórias? Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu a 29 de julho de 1883 na aldeia de Dóvia, pertencente ao município de Predappio, na zona de Emília-Romana. As primeiras pistas para a biografia de Mussolini começam logo no seu nome completo: Benito Amilcare Andrea Mussolini. Mandasse apenas a tradição, Mussolini teria sido Luigi, como o seu avô, mas foi antes Benito. Porquê? Nem mais nem menos de que para honrar Benito Juárez, o revolucionário primeiro presidente indígena do México. Parece estranho? É porquê? Mas há que pensar que Juárez fora vitorioso contra o domínio austríaco do México pelo Império Austro-Húngaro. Eis então, talvez, o lado patriota anti-germânico de Benito. Já os nomes Amilcare e Andrea foram uma homenagem a Amilcare Cepriane e Andrea Costa, dois famosos socialistas da mesma região que Mussolini. No fundo, o nome de Benito Mussolini era a biografia política da sua família, a herança que o pequeno Benito carregaria na infância e juventude. Uma espécie de profecia. A sua personalidade acompanhou esta promessa. Talvez por influência da queda da família, Mussolini tinha uma necessidade patológica de mostrar-se culto e inteligente. O rapaz que ultrapassara o meio pequeno de onde vinha e se tornara intelectual. No entanto, essa vontade de agradar, de provar qualquer coisa, contrastava com uma queda para a violência e para a rebeldia. Apesar de ter sido inicialmente educado numa escola católica, Benito nunca se integrou naquele ambiente. Não só era antagonizado por aqueles que viam o seu pai como um perigoso herege, como era comum encontrá-lo à pancada com os colegas. Certo dia, chegou mesmo a ser expulso da escola, depois de esfaquear um colega com uma navalha. Tinha 11 anos. Benito Mussolini foi transferido para outra escola, onde acabou por ter bastante sucesso académico. Quem olhasse para ele não reconhecia a queda para o mundo intelectual. Mussolini tinha olhos pequenos e brilhantes, uma boca horizontal, um maxilar quadrado e o porte pequeno, mas resistente, de quem sobreviveria a qualquer luta de taberna. Por outro lado, a influência do pai levou-o a uma paixão pelas humanidades. Desenvolveu um gosto pela música, pela poesia de cunho romântico e tempestuoso. Cultivou a imagem de um intelectual completo, um filósofo, amante da estética das mulheres, dilacerado entre a moral e o desejo, um discípulo de Marx, que tinha sempre consigo uma medalha com a figura do pensador coletivista. Mussolini tinha as emoções à flor da pele e sonhava cumprir o sonho familiar de ser alguém. Um herói. Terminada a sua educação, trabalhou como professor durante alguns anos. Carreira em que não foi especialmente bem sucedido, apesar de exigir que todos o tratassem por professor Mussolini. No entanto, em 1902, decidiu, como milhões de italianos na época, emigrar. No seu caso, para a Suíça.
Os anos que passou naquele país mudaram-no para sempre. A princípio, Mussolini viveu o duro cotidiano dos imigrantes. Foi servente de pedreiro, sujou as mãos de sangue ao trabalhar num talho, chegou mesmo a dormir em bancos de jardim quando o dinheiro acabava e não tinha onde ficar. Isolado num país que lhe era estranho, numa região em que se falava uma língua que não dominava, o francês, Mussolini viu-se ferido na sua dignidade e no seu estatuto de professor. Mas a vida de imigrante abriu-lhe uma nova paixão. Mussolini juntou-se ao movimento socialista operário. De certa maneira, era a conclusão óbvia do seu percurso. Os heróis socialistas de que sempre ouvira falar em casa, a sua experiência como trabalhador esforçado, mas pobre, a sua paixão avassaladora pelas palavras de Karl Marx. Mussolini identificou-se imediatamente com a chamada ala maximalista do socialismo, que defendia a revolução dos operários e a retórica incendiária. Mas, acima de tudo, Mussolini descobriu nos jornais e revistas socialistas o palco perfeito para a sua veia intelectual. Conseguiu, finalmente, abandonar os trabalhos mais duros e dedicar-se à escrita e ao jornalismo. E pela primeira vez começou a pensar em si próprio não como um imigrante económico, mas como um exilado político. À distância, olhava para a sua querida Itália e via-lhe todos os defeitos. A monarquia, o catolicismo, a exploração dos mais pobres, e começou a sonhar com o seu protagonismo na revolução que se avizinhava. Tornou-se um socialista radical, republicano, anticlerical. Um desdenhador de reformistas moderados. Um homem que viria a dizer: os lagos são um compromisso entre um rio e um oceano. E eu não gosto de compromissos. A ideologia de Mussolini tornou-se, para si, a sua característica fundamental. Em 1903, referindo-se ao socialismo, Mussolini escreveu: o movimento tornou-se numa necessidade básica para mim. Se parar, caio para o lado. Um dia, Mussolini recebeu uma carta da família. Rosa, a sua mãe, estava às portas da morte, vítima de uma meningite. Mussolini abandonou os seus camaradas e correu de volta para a Itália. Apesar das diferenças ideológicas entre ambos, Rosa sempre fora ao seu porto seguro, a mãe presente e carinhosa, no meio da sua turbulenta adolescência. Mais tarde, Mussolini venderia uma narrativa, provavelmente falsa, mas que demonstra a importância que dava à sua mãe. Diria que, ao chegar ao quarto, ajoelhou-se junto à cama da doente e, de lágrimas nos olhos, implorou por perdão por todas as suas loucuras e irresponsabilidades. Rosa mal o reconheceu. Pôde apenas murmurar o seu nome antes de dar o seu último suspiro. E à morte da mãe, juntou-se a tristeza pelo seu pai, agora reduzido a um homem velho, errático e alcoólico. Mussolini ficava órfão de amor e órfão de influências. A morte da mãe de Mussolini revela uma faceta peculiar do seu caráter. Detecta-se nele uma impressionante resiliência, mas, por outro lado, uma vontade de demonstrar a sua grandeza interior, a profundidade dos seus sentimentos expressada de forma espambanante. Não iria deixar-se cair. Em vez disso, iria erguer-se com estrondo. Era talvez um pronúncio dos ares de grandeza que estavam para vir. Os anos seguintes viram Mussolini a voltar ao ensino na pequena localidade de Forli, desta vez com mais sucesso, mas também a juntar-se ao Partido Socialista Italiano, dando continuidade ao percurso que iniciara na Suíça. No entanto, já não era um jovem imigrante, era um professor respeitável.
dedicado à escrita filosófica e política e cada vez mais apaixonado por discursar em público. Em 1908, tornou-se secretário do Partido Socialista em Trento, na época uma cidade de maioria italiana sob o domínio austríaco. Por lá, as oportunidades para discursar foram amplas, mas Mussolini enfadava-se. Via o seu trabalho como pouco estimulante e achava que os seus camaradas de partido não apreciavam o seu carisma. Mas Trento era muito maior que Dóvia ou Forli. E Mussolini viu aí uma oportunidade para aceder a uma biblioteca ampla e bem fornecida, bem como para continuar a sua escrita furiosa de artigos sobre questões políticas e filosóficas. A sua passagem por Trento acabou de forma estranha. Mussolini foi implicado num roubo e acabou por seguir a tradição familiar de frequentar temporariamente o cárcere. Apesar de ter sido absolvido, acabou por ser expulso injustamente da jurisdição austríaca. O período imigrante de Mussolini tinha terminado. De volta à Itália, na localidade de Forli, onde o seu pai tinha aberto um restaurante, Mussolini renasceu das cinzas, conheceu Raquel, com quem viria a casar e ter 4 filhos. A companheira de Mussolini estava à altura do marido. Dona Raquel era forte, dura e intransigente, dominando a vida doméstica do casal com o mesmo punho firme com que Mussolini subia na hierarquia socialista. Mussolini continuou a trabalhar, a escrever, a dormir pouco, a falar muito, a rugir contra os reformadores, a lamentar publicamente o tratamento dado aos intelectuais em Forli e na sua região em geral e a atacar a corrupção do Parlamento italiano. A sua atividade frenética tornou-o em alguém estabelecido nas redondezas, alguém proeminente. Mas o homem, que se autodescreveu como uma pessoa agitada com um temperamento vil, não poderia ficar numa pequena localidade por muito mais tempo. Mussolini queria mais. E embora estivesse ainda longe do fascismo, o seu estilo e as suas causas como membro do Partido Socialista eram de uma violência crescente. Acima de tudo, frustrava-o o ambiente dormente e anti-intelectual de Forli. Queria acordar a sua pequena cidade, injetá-la de energia, ou, se pensarmos de outra forma, arrastá-la para o turbilhão das suas ambições. O primeiro passo que tomou nesse sentido foi o de desvincular a filial local do Partido Socialista do resto do aparelho nacional para a poder controlar mais facilmente. Foi aqui que criou um grupo de camaradas, uma coligação de revolucionários que partilhavam as suas ideias, mas acima de tudo viam-no como um intelectual forte e carismático. Acontece que, em italiano, havia uma palavra coloquial para um aglomerado de coisas ou pessoas, uma palavra que, mais tarde, Mussolini viria a reaproveitar e que nunca mais seria a mesma depois de passar pelas suas mãos. Fascio. O grupo de aliados de Mussolini era o seu fascio. No entanto, foi sol de pouca dura. Membros do Partido Socialista conseguiram convencer Mussolini a reverter a secessão. Nos tempos que se seguiram, a retórica audaz de Mussolini foi instrumental para o partido a nível nacional, e Mussolini tornou-se na principal voz crítica do regime do primeiro-ministro liberal, Giovanni Giolitti, cujas políticas económicas não tinham levado a uma melhoria na condição dos trabalhadores. Foi também graças a Giolitti que Mussolini se transformou, finalmente numa celebridade nacional. O governo de Itália lançou uma malfadada campanha para retirar Trípoli, na atual Líbia, do domínio otomano, esperando assim lançar o futuro colonialista de Itália. No entanto, esta campanha militar foi mal recebida pelo povo italiano. Uma greve fez parar o país e as ruas de Roma encheram-se de protestos, gritando palavras de ordem contra o conflito. A liderar uma das marchas, de punho no ar e peito cheio, ia o socialista de Forli, Benito Mussolini, vociferando contra o imperialismo e a guerra. As autoridades dispersaram a multidão e prenderam Mussolini, que foi arrastado para a prisão sob os aplausos e gritos de apoio da população. E durante 3 meses
Mussolini lia nos jornais os artigos que o apelidavam de herói do povo e líder natural. Parcialmente devido a esta fama crescente, Mussolini passou a ser também, no final de 1912, o editor do jornal do Partido Socialista, o ainda existente Avanti, que geriu com sucesso, aumentando a sua distribuição e eficiência do seu aparato. Tudo se encaminhava para um futuro maior do que a vila à sua volta. Foi então que estourou a guerra. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Fernando, inspetor-geral das tropas do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo, na atual Bósnia-Herzegovina. O responsável foi um jovem independentista bósnio de origem serva chamado Gavrilo Principe, pertencente ao movimento Jovem Bósnia que desejava libertar a Bósnia do domínio dos austríacos. Depois do assassinato, as tensões cresceram ao longo do mês seguinte e no dia 28 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. A declaração de guerra por parte dos austríacos desencadeou uma série de outras declarações e rapidamente a Alemanha, bem como a França e depois da invasão da Bélgica, o Reino Unido estavam envolvidos no conflito. A Europa estava em alvoroço. A Itália foi arrastada para a guerra. O acordo da Tripla Aliança, firmado em 1882, prometia ajuda militar mútua entre a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Era uma aliança estranha, visto que os italianos queriam, no mínimo, vir um dia a retirar dos austríacos as regiões de Trieste e Trento. Lutar lado a lado com o Império Austro-Húngaro seria apoiar um império que ainda detinha território italiano. Seria, na prática, lutar lado a lado com o inimigo. Seguindo a linha antimilitarista e anti-imperialista do seu partido, Mussolini posicionou-se do lado da neutralidade. Para ele, a Itália devia manter-se à margem da guerra. No entanto, a sua opinião foi mudando. Apesar do seu socialismo internacionalista, Mussolini sempre foi um patriota latente. E no início da guerra, houve um evento que contribuiu para que mudasse para sempre de ideias. A invasão da Bélgica por parte da Alemanha. Esta era uma violação flagrante da neutralidade belga. O Mussolini jornalista considerou-a especialmente bárbara e algo na sua sensibilidade, bem como uma antipatia histórica para com os germânicos, impeliu-o a tomar partido. Num editorial do jornal Avanti, Mussolini declarou ser preciso que os socialistas abandonassem ideias fixas de neutralidade e que a Itália esquecesse a Tripla Aliança e se juntasse antes aos russos, franceses e ingleses na luta justa contra o imperialismo germânico e os seus interesses. Não, a Itália não podia ficar de fora da guerra. Não podia refugiar-se na cobardia e no pacifismo. Tinha de mostrar aos seus ex-inimigos históricos, os impérios aos quais Garibaldi e companhia tinham arrancado tanto território, que os italianos não permitiam semelhantes abusos. Era uma questão de dignidade, de brio nacional. Os seus camaradas não queriam acreditar. Por que é que um líder socialista, que passara a última década a tornar-se num dos nomes mais importantes do movimento, abandonava o pacifismo a favor da guerra? O resultado foi um passo decisivo no seu futuro. Mussolini demitiu-se de chefe de redação do Avanti e pouco mais tarde seria expulso do Partido Socialista. Os dados estavam lançados. A quebra com os seus camaradas deu a Mussolini uma oportunidade de ouro. Não estaria mais preso a um movimento. Podia, agora sim, ser o líder que sempre sonhara. Vender-se a si mesmo como um homem de pensamento próprio e não preso
às amarras ideológicas dos outros. A sua ambição era proporcional ao seu ego. Queria uma esquerda com cunho nacionalista, longe do internacionalismo vácuo e cobarde, e que, tal como ele, fosse intempestiva, resiliente, desbravada. Para isso, refugiou-se na sua experiência de jornalista e pensador e criou um novo jornal. O nome da publicação era mais um exercício de egomania. Mussolini chamou-o Il Popolo d'Italia, o povo de Itália, mostrando-se como o único homem capaz de falar pelos italianos. Foi a altura em que não faltou dedicação a Mussolini. Neste caso, à missão de encorajar o povo italiano a juntar-se à guerra do lado desse berço da revolução que era a França. Liderou marchas, protestos e manifestações. Criou grupos ditos revolucionários e republicanos, de seu nome Fasci di Azione Rivoluzionaria, partidários da linha editorial do Popolo. Cresceu também o apoio de Mussolini pelo irredentismo italiano. E Giuseppe Garibaldi, o herói da sua infância, surgiu evocado e elogiado nas páginas do jornal. Tudo isto foi rápido o suficiente para que muitos se perguntassem de onde vinha o dinheiro que suportava esta súbita mudança ideológica para uma esquerda de cunho nacional. A resposta é peculiar. Vinha de Filippo Naldi, um playboy excêntrico e criador do jornal bolonhês Resto del Carlino. Naldi prometeu a Mussolini mundos e fundos, mas foi também a origem de uma contradição que Mussolini não poderia negar. A fonte da liquidez de Naldi era a alta burguesia e a aristocracia romagnese, a classe que Mussolini tanto desprezava. Nos tempos que se seguiram, o ex-socialista esteve nas mãos do grande capital e tornou-se crescentemente burguês. No entanto, Mussolini e os seus apoiantes conseguiram o que queriam. A 24 de maio de 1915 chegou o dia por que os nacionalistas tanto esperavam. A Itália reverteu a sua posição e declarou guerra primeiro ao Império Austro-Húngaro e depois à Alemanha. O conflito foi sangrento. Em 1918, a Itália emergiu vitoriosa, mas não sem amargura. Depois de repartido o Império Austríaco, as regiões de Trieste e Trento ficaram finalmente para os italianos, mas à custa de mais de 500 mil cidadãos mortos e outros tantos feridos. Já Mussolini, apesar de não se ter voluntariado, cumpriu o serviço militar, descrevendo com frequência no seu jornal. Face à iminente derrota de Itália em diferentes momentos, a retórica de Mussolini foi-se tornando cada vez mais violenta, chegando o próprio a referir-se aos socialistas internacionalistas como traidores à causa nacional e a declarar que a nação deve ser o exército e o exército a nação. O homem que ainda se referia a si próprio como socialista só podia concordar com o socialismo de cunho nacional, ou digamos, o nacional-socialismo. Mas há mais. Era cada vez mais óbvio para Mussolini que o que era preciso durante um conflito era uma liderança forte. A este propósito, escreveu com a sua característica prosa grandiosa que Itália precisa de um governo e de um homem. Um homem que tenha, quando necessário, o toque delicado de um artista e a mão pesada de um guerreiro. Um homem que seja sensível e cheio de força de vontade. Um homem que conheça e ame o povo e que o possa dirigir e vergar com violência, se necessário. Ou, em resumo, um ditador dos líricos. A visão de Mussolini tanto era, de certa forma, clara como turva nos princípios e nos detalhes. Terão sido as necessidades da guerra que empurraram Mussolini para este ponto de vista?
A violência do seu caráter? A herança mista da sua família? E a sua querela com o Partido Socialista? Não há um fator único, mas, como tentámos mostrar, muitos. E também muitos agentes. A verdade é que a mudança relativamente rápida de Mussolini de um espectro político para o outro não é, em retrospectiva, uma surpresa. Sabemos que no seu passado há elementos que o indicam, que apontam para uma simpatia crescente para com os líderes fortes, autoritários. E sabemos também que em 1919, numa Itália vitoriosa mas fraca, em que várias fações disputavam a chance de ter uma mão de ferro sobre o destino da nação, Mussolini criou um grupo político feito à imagem da sua visão pessoal para a Itália. Os fasci di combattimento, ou grupos de combate. Desta vez, a palavra fasci estava inegavelmente mais perto da conotação que hoje lhe damos. Foi o início do que viria a ser o PNF, o Partido Nacional Fascista. Estamos mesmo às portas do fascismo tal como o conhecemos. A transformação total do líder socialista no homem forte que mudará a Itália. Será uma mudança radical e, acima de tudo, da qual a Europa nunca conseguiu recuar. Mas antes de perceber como isso aconteceu, antes de ver como se organizavam os fasci de Mussolini e como subiram ao poder, temos de entender melhor como pensavam estes homens. E de onde vinham as suas ideias? De que forma viam o mundo? Quem os inspirou? E como é que um aglomerado de ideias políticas e estéticas nas mãos de um único líder pode conduzir ao terror do fascismo? Tudo isso no próximo episódio de Fasci. Fasci é um podcast da série Sapiens produzido pela Broá Podcasts, narrado por João Craveiro. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa. Coordenação de guião por Renato Rocha. Escrito por Hugo Simões. Pesquisa por Hugo Simões. Direção técnica de Rita Cabrita. Sonoplastia de Sara Milan. Sonoplastia de João Rodrigues. Identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa.